2020/2. Disciplina Psicologia da Educação. Turma de Matemática, segundo período. Professora da disciplina, Gisele Geralda Parreira Elias. Ementa da disciplina. Psicologia e Ciência, Psicologia da Educação e seu papel na formação do professor. Psicologia da Educação, correntes teóricas. As contribuições das teorias da psicologia para o processo de ensino-aprendizagem. Informações importantes. Orientações para o estudo à distância. Apresentação da disciplina. Plano de atividades da disciplina. Tópico 1. Aprendizagem e dificuldades e transtornos de aprendizagem. Tópico 2. Teoria inatista maturacionista. Tópico 3. Teorias behavioristas. Tópico 4. Teoria psiquianalítica. Tópico 5. Teoria piagetiana, epistemologia genética. E tópico 6. Teoria socio-interacionista, de Vygotsky. Tópico 1. Aprendizagem, dificuldades e transtornos de aprendizagem. 1.1. Sobre a aprendizagem acadêmico-escolar. 1.2. Você sabia que a aprendizagem é fundamental para a sobrevivência dos homens? 1.3. As várias faces da aprendizagem. Documentário Vida Maria. 1.4. Tarefa Vida Maria. 1.5. Conceituando a aprendizagem. Derivada do latim, a palavra apprehendere significa agarrar, pegar, apoderar-se de algo. 1.6. Material didático para estudo e pesquisa. Vídeos, textos, slides em PPT. Sabe-se que o ato de aprender é concebido como um fenômeno multideterminado, particular e ao mesmo tempo coletivo. Logo, o conceito de aprendizagem é importante para o educador compreender os fatores intervenientes do processo de ensino-aprendizagem. 1.7. Aprendizagem sob a perspectiva da neurociência. Para a concretização da aprendizagem, faz-se necessária a interação de alguns fatores. São eles biológicos, psicológicos, externos e emocionais. O cérebro é o órgão responsável pelas atuações tanto voluntárias quanto involuntárias do corpo humano. 1.8. Dificuldades e transtornos de aprendizagem acadêmico-escolar. Você já sentiu algum tipo de dificuldade para compreender conteúdos específicos de alguma matéria em sua vida escolar? Você conseguiu identificar a origem ou o grau dessa dificuldade? 1.9. Dificuldades e transtornos de aprendizagem, delimitação de um novo campo de estudo. As dificuldades escolares sempre existiram, no entanto, não sob tal nomenclatura. Esta surgiu somente em 1963 com o interesse de pesquisadores estudiosos que sistematizaram o tema. 1.10. O cérebro na dificuldade e no transtorno de aprendizagem. 1. Sensação, captação dos estímulos. 2. Percepção, segmentação das informações, seguida de organização integrada. 3. Atenção, seleção dos estímulos. 4. Memória, fixação, retenção, esquecimento ou evocação dos estímulos. 5. Linguagem, representação do pensamento e dos sentimentos. 1.11. Conhecimento sistematizado das dificuldades e transtornos de aprendizagem. É válido afirmar que as dificuldades de aprendizagem foram e são identificadas por vários critérios, os quais implicam em diferentes definições a seu respeito. 1.12. Diferenciando dificuldades e transtornos de aprendizagem. A saber, o transtorno de aprendizagem implica numa disfunção neurológica, isto é, do sistema nervoso central. Na dificuldade de aprendizagem, não há um comprometimento funcional, biológico. A dificuldade de aprendizagem é um obstáculo que pode ter origens diversas, por estar relacionados a problemas cognitivos, psicopedagógicos, emocionais ou socioculturais. 1.13. Sistematizando conceitos, dificuldade e transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é exterior ao indivíduo, e o transtorno de aprendizagem é interior ao indivíduo.
1.14 Principais dificuldades e transtornos de aprendizagem. Dislexia, transtorno de leitura. Desortografia, transtorno de escrita. Disgrafia, transtorno de grafia das letras. Descalculia, transtorno de matemática. TDA, transtorno de déficit de atenção. E TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 1.15 Considerações sobre a investigação científica dos processos de aprendizagem pelas abordagens teóricas da psicologia. 1.16 Tarefa: aprendizagem, dificuldades e transtornos e atribuições do professor. Tópico 2 Teoria inatista maturacionista. 2.1 Filho de peixe, peixinho é? Você percebe em você características de personalidade ou talentos, aptidões que já notou em seus pais ou mesmo em seus avós? Interessante pensar nessa possibilidade. Fatores genéticos, hereditários ou de maturação. 2.2 Neo e a perspectiva inatista maturacionista. 2.3 Atividade avaliativa Neo. Assista ao filme e responda a seguinte questão. Partindo do pressuposto inatista maturacionista de que fatores hereditários ou de maturação são mais importantes para o desenvolvimento do indivíduo e para a determinação de suas capacidades, responda: por que a Neo não se desenvolveu de acordo com os parâmetros comuns à natureza humana? 2.4 Aspectos biológicos versus experiências socioculturais. Teóricos da perspectiva inatista maturacionista acreditam que, do mesmo modo que a cor dos olhos, aptidões individuais e inteligências são características herdadas dos pais, determinadas biologicamente. 2.5 Singularidade e disposições inatas. Por que as pessoas são diferentes umas das outras? Porque algumas parecem estar mais inclinadas para a arte e outra para números? 2.6 Por que as pessoas são diferentes umas das outras? 2.7 Alfred Binet, o pai dos primeiros testes de mensuração da inteligência, testes de QI, quociente de inteligência. Curiosidades sobre a origem dos testes de inteligência. 2.9 Os testes de inteligência têm valor? Importante, testes psicológicos podem ser utilizados apenas por psicólogos em ambiente profissional específico para aplicação e atividades dos mesmos. Tópico 3 Teorias behavioristas. 3.1 Behaviorismo versus inatismo. O inatismo maturacionismo praticamente comparava o homem a uma planta. 3.2 Correntes teóricas dentro do behaviorismo. Behaviorismo clássico, Watson, e behaviorismo radical, Skinner. O comportamento como objeto de estudo. Para os behavioristas, o comportamento é um tipo de fenômeno real e observável, o qual poderia, na verdade ainda pode, ser estudado pela psicologia, garantindo a ela seu status de ciência. Dentro dessa perspectiva, a resposta do sujeito a um estímulo advindo do meio ambiente é denominado comportamento. 3.4 Behaviorismo clássico. Estímulo-resposta é igual a comportamento. Watson propôs tornar o comportamento humano um objeto de estudo científico. Só que o grande problema de Watson foi se interessar em estudar apenas o que era observável. 3.5 O meio ambiente como causador e modificador de comportamentos.
3.6. As limitações da teoria de Watson. Nega sentimentos, sensações e ideias da vida mental e não faz nenhum tipo de inferência sobre criatividade, intenções e propósitos humanos. 3.7. Behaviorismo radical de Skinner. O behaviorismo radical foi desenvolvido como uma proposta de reflexão sobre o comportamento humano em sua gênese. 3.8. O ser humano e as ideias básicas do behaviorismo radical. 3.8.1. Tarefa. Atividade avaliativa do tópico 3. Primeira questão. Qual a principal diferença entre a perspectiva clássica e a perspectiva radical no behaviorismo? Segunda questão. Em sua percepção, existe possibilidade das perspectivas supracitadas contribuírem para a educação? Justifique sua resposta. 3.9. Interpretação do comportamento e aprendizagens. 3.10. O homem em suas histórias. 3.11. A aprendizagem em Skinner e o comportamento operante. 3.12. Aversão, comportamento aversivo na escola e outras expressões pertinentes à perspectiva de Skinner. Alguns conceitos de Skinner: estímulo, resposta, reforço, reforço positivo, reforço negativo, reforçador natural, reforçador arbitrário, condicionamento operante, comportamento operante. 3.13. O papel da escola e do professor. Trabalhar com reforçadores positivos, preocupar-se com o como fazer, perceber que o aluno é individual e tem seu próprio ritmo. 3.14. A proposta do ensino individualizado de Skinner. Menor número de alunos em sala de aula, realização de atividades individuais com acompanhamento, feedback com discussão, etc. 3.15. Para o ensino individualizado, a escola ideal. Tópico 4. Teoria psiquianalítica. 4.1. Psicanálise e o desenvolvimento da personalidade. 4.2. Atividade avaliativa sobre o filme Um Gênio Indomável. Responda às questões. O jovem Will é bem inteligente, mas extremamente agressivo. Por que ele é agressivo? Segunda questão. Ao longo do filme, o Will apresenta mudanças em suas atitudes. Podemos dizer que tanto o professor quanto o terapeuta contribuíram para isso? Terceira questão. De que forma foi essa contribuição? 4.3. Freud e a construção de uma nova teoria. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Para Freud, o inconsciente seria como uma caixa preta da pessoa. 4.4. O impacto da intenção freudiana. 4.5. A primeira teoria do aparelho psíquico. Inconsciente, pré-consciente e consciente. 4.6. A segunda teoria do aparelho psíquico. Id, ego e superego.
4.7 Significado e origem das neuroses. Você sabe o que são as neuroses? Imagina como elas surgem? O termo neurose foi criado em 1769 por William Cullen para fazer referência a doenças nervosas que geram distúrbios de personalidade. As neuroses envolvem alterações quantitativas dos fenômenos psíquicos, capazes de produzir sofrimento e prejuízo na maneira da pessoa viver. Em geral, uma pessoa neurótica sabe do seu problema, sofre com isso, mas se sente incapaz de solucioná-lo. 4.8 Explicando a formação da personalidade por meio da psicanálise. Já imaginou que quando você nasceu, você não era um indivíduo? Isto é, você não era uma pessoa? Isso mesmo. Todo ser humano, quando chega ao mundo, é apenas um ser biológico e traz consigo apenas o potencial que lhe foi oferecido pela hereditariedade. A personalidade é um modo pela qual o indivíduo vai conquistando um modo de sobrevivência, o qual é conseguido de maneira consciente ou inconsciente. 4.9 Personalidade e infância. O eu se expande, tornando-se cada vez mais sólido. Primeiro, o indivíduo percebe o mundo do não-eu, que surge antes da autoconsciência. O eu surge depois que o indivíduo percebe o mundo do não-eu. 4.10 Existe contribuição da psicanálise à educação? A escola precisa propiciar um ambiente alegre e inovador. É papel iminente do educador construir um aconchegante lugar. É preciso investir no alicerce do sonhar e repensar o papel da educação. Educar para a vida é transformar a nação, é resgatar a cultura como preciosa herança, é dedicar nossa alma ao projeto criança. 4.11 Para conhecer um pouco mais sobre o pai da psicanálise, Sigmund Freud. O vídeo abaixo mostra fotos e o áudio da entrevista concedida por Freud à BBC no jardim de sua casa em Londres, no dia 7 de dezembro de 1938. Nela, Freud conta como iniciou sua atividade profissional como neurologista para trazer alívio aos seus pacientes neuróticos. Tópico 5. Teoria de Jean Piaget, epistemologia genética. 5.1 Quem foi Jean Piaget? 5.2 Epistemologia genética. Que abordagem é essa que junta filosofia e biologia? Piaget queria entender como é que a gente sai de um conhecimento X para um conhecimento X mais Y. Como a gente sai de um nível mais elementar de elaborar teses e investigações nos apresentados na infância para um nível mais complexo. 5.3 Qual a visão de homem apresentada por Piaget? 5.4 Aspectos da inteligência. O crescimento da inteligência não se dá por acúmulo de informações. A inteligência é entendida por dois aspectos, adaptação e organização. 5.5 Processos da inteligência. Assimilação. O indivíduo retira do objeto de conhecimento algumas informações e as interpreta, tornando suas algumas informações do mundo. Acomodação. Um objeto sempre oferece resistência ao conhecimento. Então, as estruturas mentais, a organização que a pessoa faz para conhecer o mundo. 5.6 Abstração. Que processo é este que diz do nosso pensar de forma mais complexa? Abstração é a capacidade de pensar um objeto mesmo na ausência dele. Piaget apresenta dois tipos de abstração. Abstração empírica e abstração reflexiva. 5.7 Inteligência / cognição. Potencial de pensamento humano. 5.8 Considerações de Piaget sobre o modelo tradicional de ensino. A escola tradicional impõe sua tarefa ao aluno. Ela não o faz trabalhar. 5.9 Indicações de Piaget para a escola e para o professor. O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações problemas. Tópico 6. Sócio-interacionismo. 6.1 Um teórico russo e uma teoria biopsicossocial.
6.2. Quem foi Vygotsky? Levi Semyonovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 na cidade de Orsha, Bielorrússia, país que fez parte da União Soviética. Morreu em 1934 aos 37 anos de tuberculose. 6.3. Percurso acadêmico. 6.4. Interesse da educação. O aparecimento de Vygotsky atrai os educadores porque é um autor que fala da escola e do professor valorizando a ação pedagógica e a intervenção, também reconhecida como processo de mediação do conhecimento. 6.5. Visão de homem e os planos genéticos do desenvolvimento. 6.6. Planos genéticos, entradas do desenvolvimento que caracterizam o funcionamento psicológico do ser humano. Filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. 6.7. Mais ideias de Vygotsky. 6.8. Sobre o pensamento e a linguagem. 6.9. Sobre o desenvolvimento, aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal. 6.10. Considerações de Vygotsky sobre o modelo tradicional de ensino, escola e o papel do professor. 6.11. Um conto de Tchekhov. O homem num estojo. 6.13. Atividade avaliativa do tópico 5 e 6. Piaget e Vygotsky são dois teóricos da psicologia considerados como pensadores interacionistas, em relação à perspectiva que ambos têm do desenvolvimento e da aprendizagem humana. Explique sobre essa afirmação em, no máximo, 10 linhas. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Por Renato Russo.